Glória a Deus. Vamos para a palavra, gente. Abra comigo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Glória a Deus. Qualquer coisa acompanha no telão, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Vou repetir. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça, nós bendizemos o teu nome. Muito obrigado pelo que o Senhor já está fazendo, mas nós queremos mais, Espírito Santo. Derrama sobre nós nessa noite do teu poder, da tua unção, do teu renovo. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo. Derrama sobre nós espírito de revelação, de compreensão da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, receber a tua palavra e ela venha causar uma transformação dentro de nós, ó Deus. Ó Pai, eu oro a Deus para que o Senhor possa vir com a tua presença, destruindo toda a mente cativa a Satanás. Ó Pai, que todo sofisma caia por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que está cativo caia por terra em nome de Jesus, mas que possamos, ó Deus, receber da tua presença, receber da tua palavra e ela venha gerar vida em nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou derramar aquilo que o Espírito Santo tem derramado ao meu coração por esses dias, e ele tem falado muito a respeito de mentalidade. Uma das coisas que o Espírito Santo tem falado muito comigo é a respeito de mentes cativas, mentes que são ministradas pelo inimigo, mentes que precisam ser ministradas pelo Espírito Santo, e para isso, irmãos, nós precisamos, tudo tem a ver com a nossa mente. Você recebe a informação, você recebe aquilo que vem dos céus, e você precisa se organizar aqui dentro da tua mente, porque se você não organizar e começar a viver aquilo que Deus está derramando sobre a tua vida, você já é filho de Deus por conta de Jesus, amém? Irmãos, nós não somos aceitos por aquilo que a gente faz, nós não somos aceitos por termos uma boa adoração, nós não somos aceitos por pregar muito bem, nós não somos aceitos por, de repente, fazer muita caridade aí, né? Fazer a boa obra. Nós não somos aceitos, mesmo que você tenha o teu melhor para dar, você não é aceito por Deus por conta disso. Mas você é aceito pelo que Jesus fez por você. E você precisa entender essa verdade. Nós, como igreja, precisamos todos os dias entender essa verdade. Porque até então, quando você está fazendo alguma coisa e você está se sentindo bem, de repente, essa verdade, ela não tenha tanto efeito sobre a tua vida. Por quê? Você está funcionando. Mas quando você passa por tempos ruins, quando você passa por situações ruins, se você não carregar essa verdade dentro de você e colocá-la em prática, você vai achar que você não está funcionando e vai dizer: as coisas não estão acontecendo, Deus não está me aceitando porque eu não estou funcionando. Irmãos, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com aquilo que Jesus já fez, amém? Então nós somos filhos por aquilo que Jesus já fez. Mas você pode ser filho por ter aceitado Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, mas não carregar essa verdade sobre a tua vida. Você pode ser um filho, porque a palavra do Senhor, ela é real, ela é uma verdade. Você aceitou Jesus, e a parte que cabe dos céus para nós, o Senhor já fez. Mas dentro de você, não carregar essa mentalidade de filho, mas de repente uma mentalidade de escravo. Ou de repente uma mentalidade de alguém que não se coloca como filho, e começa a dizer: ah, mas eu não consigo ver Deus como um pai. Irmãos, eu sei o que é isso. Eu fui a minha vida inteira ministrado sem conhecer o meu pai biológico, não conheço até hoje, não sei quem ele é.
tive muitas situações dentro de mim, conflitos dentro de mim, que a palavra de Deus teve que colocar em ordem, o Espírito Santo teve que curar, porque entra uma pessoa na minha vida, que é o meu padrasto, chamei ele de pai, enquanto nós estávamos juntos, na nossa criação, minha criação inteira, ali junto com meus irmãos. Ele é pai de todos os meus irmãos, sempre chamei ele de pai. Mas para mim, irmãos, era uma verdade de ter alguém biológico que eu não conhecia, que eu almejava em conhecer, e eu não sei se um dia Deus vai preparar isso, de repente não, mas de alguém que chegou e dentro das suas falhas e limitações, mas querendo o melhor, ele entregou aquilo que ele podia. E esses dias eu estava pensando a respeito de como Deus faz as coisas. E se você não parar e deixar a presença de Deus, o Espírito Santo, ministrar na tua vida, você nunca vai carregar essa verdade. Você vai achar que você recebeu, um espírito de escravidão. Irmãos, nós somos livres, e quem é livre tem que ter liberdade na presença do Pai. Quem é livre precisa entrar na presença de Deus e conversar com Deus como um pai. Isso é intimidade. Você precisa ter a mesma liberdade que você tem com a sua mãe, com o seu pai, você precisa ter com Deus. Aí você fala, pastor, o meu relacionamento com eles não é bom. Mas com Deus não é assim. Independente daquilo que você faça de melhor para Deus e acha que vai surpreender Ele, Ele já te aceitou por conta daquilo que Jesus já fez. Mas se você pisar na bola, mas se você de repente carregar uma frustração por algo que não está funcionando na tua vida, entenda uma coisa, o amor dele não mudou, ele te vê da mesma forma. Ele te vê da mesma maneira que aquele que olha Deus como um pai e aquele que não consegue enxergar isso. A tua forma de pensar é uma, mas a de Deus é outra. A tua forma de ver as coisas é de uma maneira, mas de Deus é outra. Por isso que eu quis começar com esse texto, para que você pudesse entender que nós precisamos receber isso do Espírito Santo, para ter essa clareza na nossa vida. Senão você vai ser refém de tudo aquilo que bate todos os dias na tua mente e no teu coração. Por quê? Irmãos, nós somos bombardeados todos os dias com pensamentos. E tem pessoas que são bombardeados o tempo inteiro com pensamentos malignos e não se posiciona. Tem pessoas que recebem ataques sobre as suas emoções com tristeza, com angústia, com frustração, todos os dias e não se posiciona. Apenas ela aceita a condição daquilo que ela está recebendo. Irmãos, qual que é a condição que você se enxerga diante de Deus? Na condição daquele que você sabe que tem um pai que cuida, existe um governo sobre a tua cabeça? Ou de alguém que de repente está abandonado e o Senhor não ama? Eu quero que você pare para pensar agora. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando as coisas não começam a dar certo, é que o que eu fiz contra Deus? O que eu fiz para o Senhor fazer isso comigo? Irmãos, que mentalidade que é essa? Quem que está ministrando sobre a tua vida? Independente de tudo aquilo que nós fizemos, o Pai entregou o seu melhor por nós. E Ele não mediu esforços para isso. Independente de tudo que você já fez de pior na face da terra, o sangue de Jesus é poderoso para poder trazer cura, para poder apagar todos os pecados e para poder libertar todo cativo. Amém? Leia comigo Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui o Senhor, Ele começa a nos alertar a respeito de herança, a respeito daquilo que o Senhor já fez por nós. Irmãos, nós temos uma herança.
Quem é que já teve uma herança terrena aqui? Levante as suas mãos. Deixa eu ver quantas pessoas. Algumas pessoas. Irmãos, mas você sabia que você tem uma herança? E isso já está cravado, já está colocado, já está determinado pelo Senhor? Sabe qual que é a herança? O Senhor conquistou tudo aquilo que você precisava. E em vez dele ficar com ele, sabe o que ele fez? Ele nos deu de presente. Irmãos, tudo aquilo que você precisa para poder avançar e crescer na tua vida, você não tem que ficar, Senhor, entrega o meu milagre, faz isso e aquilo outro. Não, você tem que começar assim, eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor já me entregou. Irmãos, é a questão de tomar posse, por quê? A Bíblia fala assim que todas as nossas bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E na onde que é que a igreja habita? A igreja habita nas regiões celestiais, amém? Nós habitamos em lugares altos no Senhor. E é lá, irmãos, que nós temos que fazer a nossa guerra espiritual. É ali que todos os dias você tem que tomar posse. Pastor, como que eu faço isso? Eu quero comprar um carro. Começa a orar e falar assim, eu já tomo posse desse carro em nome de Jesus. Irmãos, eu fiquei por muitos anos com um chaveirinho na mão, orando num corredor dentro da minha casa, eu ia de um lado para o outro orando, e tomando posse, falando assim, esse carro já é meu, eu tomo posse dele em nome de Jesus, orando desse jeito. Por quê? Porque eu entendi que o Senhor já tinha me entregado. Eu só precisava crer. Eu precisava ter fé. Eu precisava confiar no Senhor, confiar naquele que guarda a minha vida. Amém? Fala para o irmão que está do teu lado, falando assim, você tem um pai e você tem uma herança. Agora vamos lá, irmãos. Que mentalidade que é essa? Que você é filho, mas você não usufrui daquilo que o pai já te entregou. De repente você carrega essa mentalidade de um filho que acha que ele vai fazer para aquele, mas ele não faz comigo. Ele ama mais aquele filho lá do que ama o outro. Aí eu vejo tantas coisas acontecendo na vida daquele outro, por que não acontece na minha? Irmãos, a medida de amor de Deus é por igual para todos aqui. Eu não sou mais amado do que você diante da presença de Deus. Agora entenda algo. Os propósitos nas vidas das pessoas são diferentes. E tem pessoas que não precisa ter muito para ela encaixar no propósito e ela entender que é aquilo que Deus tem para a vida dela. Vocês estão me entendendo? Eu posso colocar, por exemplo, a questão de pessoas aqui que querem romper na área financeira. Quem quer romper em nome de Jesus? Quer romper? Amém? Agora vamos lá. Eu sei que de repente pode ter pessoas aqui, e existem pessoas, que estão muito bem fazendo missão agora, vivendo do pão de cada dia, todos os dias. Agora, o propósito para ele é uma coisa, e o teu propósito é outro. De repente você é aquele que vai alimentar o propósito do teu irmão. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos ter uma mentalidade de filho, mas usufruir da herança, daquilo que o Senhor já nos entregou. É você olhar para você e forjar a sua identidade através do Espírito Santo. É você olhar e entender quem você é no Senhor. Sabe aquela coisa de repente você já passou por isso? De alguém que você trouxe, a pessoa fica possessa, você fala, eu vou chamar o pastor para expulsar. Por que você não faz isso? Irmãos, tem a ver com identidade. Às vezes a gente acha que o outro pode fazer e a gente não. Eu já contei isso algumas vezes aqui. Quando nós começamos os primeiros núcleos, eu estava num desses núcleos. Foi o primeiro, acho que começou, depois começou o do Saulo lá na Coab 3. E eu lembro que foi até o pai da Priscila, o Nico, que começou, ele e a Joana, depois ele me deixou lá e foi para o CDHU. E eu lembro que quando começou ali, era difícil, irmãos, poder juntar obreiros, pessoas, eram poucas pessoas mesmo para fazer a obra, mas sempre acontecia, porque as pessoas moravam ali na vila, né?
E eu morava longe dali. Então o que acontecia? Às vezes alguém me ligava, pastor, não era nem pastor na época, né? Ele falava assim, vem aqui para poder expulsar um demônio. Aí eu tinha que correr e ir lá para poder orar pela pessoa. Mas eu lembro que conforme a obra foi crescendo, e a gente vai olhando para os discípulos, obreiros, você vai vendo, porque a gente sabe, irmãos, olhar para uma pessoa e ver quando ela transborda do Espírito Santo. Você não reconhece pessoas assim? A gente sabe, a forma que a pessoa conversa, a segurança que ela tem diante de Deus, você consegue identificar esse tipo de coisa. Mas eu lembro que teve um tempo que eles começaram a me ligar, eu virei, peguei e falei assim, tá, é para mim expulsar? É, vocês já tentaram? Não, a gente não tentou. Então vai lá e tenta, se não sair, vocês me chamam. Sabe o que foi acontecendo, irmãos? Foram parando de me ligar. E o que foi acontecendo? Deus foi levantando homens e mulheres que estavam na frente da obra. Por quê? A partir do momento que a pessoa foi e ela entendeu que Deus era com ela, ela passou a ter segurança e a tua identidade foi forjada diante do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, ter uma mentalidade de filho. Está cheio de gente pedindo avivamento para a sua vida, mas a mentalidade dela é fechada. Irmãos, para Deus derramar um avivamento na tua casa, na tua família, Ele vai avivar primeiro você. Para o Senhor derramar um avivamento na tua célula, você que é líder de célula, Ele vai derramar um avivamento primeiro em você. É assim que acontece, irmãos. Nós começamos a pedir avivamento, e acho que as portas vão começar a entrar pessoas. Irmão, se primeiro Ele não fizer em você, para que o Senhor venha mandar as vidas, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Por quê? É a nossa mente que precisa mudar. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Projeta para a gente aí. Olha o que diz. Porque como imaginou a sua alma, até aí, assim você é. Agora eu quero te perguntar nessa noite, como que você se vê? Faço uma pergunta para você aí. Como você se vê? Eu quero que você pense agora. Você se vê como uma pessoa que não se acha capaz de nada? Você se vê uma pessoa como é segura e entende a tua identidade que você tem no Senhor? Pergunta para o irmão que está do teu lado, fala assim, ó, como é que você se vê? Eu quero que você pense mesmo, irmãos. É uma pergunta para você pensar. Como você se vê? Por quê? Porque como imaginou a sua alma, assim você é. Se você começar a olhar como uma pessoa incapaz, você vai ser um incapaz. Mas se você tiver uma mentalidade de uma pessoa forjada no Senhor, uma mentalidade que entende aonde você quer chegar e entende quem governa a tua vida, você vai romper em todas as áreas da tua vida. Você vai avançar em todas as áreas da tua vida. A nossa condição de filho, irmãos, precisa vir acompanhar de intimidade. A tua condição de filho precisa vir acompanhar de intimidade. Vocês estão me entendendo isso? A parte do Senhor olhar para nós e nos ver como filho já acontece. Mas precisa da tua parte olhar para Deus e ver Ele como um pai. E quando isso acontece, gera uma conexão, gera intimidade. Amém? A primeira coisa que eu quero falar, saiba identificar quem ministra sobre a tua vida. Eu quero que você olhe agora, quem está ministrando sobre a tua vida? E quando eu falo sobre ministrar, você vem uma vez por semana de quarta-feira aqui. Você vem uma vez por semana de domingo. O resto da semana, quem ministra na tua vida? O resto da semana, o que você está vendo? O resto da semana, o que você está ouvindo? Você pode ser ministrado assistindo alguma coisa. Você pode ser ministrado ouvindo música o dia inteiro. Irmãos, tem pessoas que a vida dela já está um bagaço na alma. Dor na alma, frustração, aí ela fica se alimentando de músicas que colocam ela mais para baixo ainda. E muitas vezes isso está vindo aonde, irmãos?
Está vindo de pessoas que escreveram letras, que vai saber por quem que foi ministrado e você está ouvindo. Quem que está ministrando sobre a tua vida? Sabe o que eu faço quando eu percebo que eu estou em batalha espiritual? Quem que gosta de adoração? Você gosta de adoração? Entrar na presença de Deus é adoração? Quem é que sabe o que é cânticos de júbilo? Alguém sabe? Levante sua mão. Deixa eu ver, algumas pessoas, né? Eu gosto quando a Patrícia ela faz os cânticos de júbilo. Cadê ela? Que eu não estou vendo ela. Está lá no fundo. Irmãos, eu fui impactado quando eu voltei há 20 anos atrás, vendo ela ministrar cânticos de júbilo, que é aqueles louvores mais alegres, onde você fala de alegria, onde você dança. São cânticos de júbilo. Irmãos, quando eu percebo que eu estou passando por batalha espiritual, eu não fico só na adoração, não. Sabe o que eu faço? Eu nem entro em batalha espiritual, eu mudo a minha forma de orar. Eu começo a fazer o quê? Quem é que já passou por aqueles dias, você de ministério, você que vem na igreja, onde você percebe que parece que tem um sono fora do normal, as tuas vistas pesam, você sente peso sobre o teu corpo, começa a dar uma pontadinha aqui, outra pontadinha ali. Você já passou por isso já? Um desânimo, você fala, de onde que está vindo isso? Mas aí você vai ver, de repente você está cuidando de uma pessoa, de repente você está trazendo ela para a cela, de repente você está em uma oração, você está debaixo de ataque espiritual. Aí sabe o que eu faço? Eu coloco cânticos de júbilo. E aí eu fico aqui dentro da igreja, aí eu estou batendo pezinho, eu estou andando para lá e para cá, e eu estou cantando. Por quê? Irmãos, isso traz vida sobre mim. A Bíblia fala assim, a alegria do Senhor é a minha força. Vocês estão me entendendo? Estou ensinando para vocês aqui sobre batalha espiritual. E para isso acontecer, o que precisa mudar? A nossa mente. Quem está ministrando sobre a tua vida? Projeta para mim Números capítulo 13, do versículo 25 em diante. A fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Araão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Olha o relatório. Entramos na terra ao qual você enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Irmãos, se você ver, eles trouxeram frutos que a Bíblia fala assim, que 2 homens tinham que carregar, de tão grande que era o fruto. Mas o povo que lá habita é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Aнаques, aqui são gigantes. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hetitas, os jebuseus e os amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo se calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele diziam, ou disseram, né? Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Vou repetir, um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra pelo qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grandes estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Irmãos, aqui é a missão de reconhecimento, aonde Moisés, ele pega 12 espias, são 12 líderes de cada tribo. Irmãos, e aí vocês imaginam assim, quero pôr vocês para pensar aqui. Só para vocês terem ideias, cada tribo era tamanho de grandes cidades. Grandes cidades mesmo. E ali eles escolheram um dos seus líderes para poder ir em missão de reconhecimento. Então foram escolhidos 12 para poder andar. A Bíblia fala assim, que quem andava com Moisés era Josué e Calebe. Quem tinha uma mentalidade
que era ministrada ali, diariamente, com intimidade com Deus, por conta de Moisés, era Josué e Calebe. A Bíblia fala assim que vai esses 12 espias, e quando eles voltam, eles começam a espalhar um relatório negativo. Eles começam a mostrar todos os defeitos daquele lugar. Eles começam a mostrar, de alguma forma, aquilo que é um empecilho para eles poderem terem aquele lugar como promessa. Mas o Senhor já tinha prometido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Você entende que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais para a tua vida? Você entende? Você entende isso ou não? Quem que liberou essa bênção sobre as nossas vidas? Quem foi? Foi Jesus, através da cruz. Ele nos deu esse acesso. Agora, será que nós não somos como esses homens, que somente espiamos a herança, mas não tomamos posse dela? Eu quero te fazer pensar agora. Às vezes você tem uma mentalidade tão travada, que você olha e vê todo mundo dando certo, vê todo mundo crescendo à sua volta, mas você não consegue se olhar e se ver como um filho que tem uma herança. Irmãos, na mesma forma que Deus ele derramou para um, ele derramou para o outro, segundo a nossa capacidade. Existe uma herança para cada um de nós. Mas como você tem enxergado aquilo que o Senhor já derramou na tua vida? Toma muito cuidado quem está ministrando à sua volta. Sabe por quê? Esses homens aqui, Moisés estava debaixo de uma promessa, saiu de dentro do Egito debaixo de uma promessa, eles viram sinais. Quem aqui já viu pessoa sendo curada? Quem aqui já viu pessoa sendo liberta? Quem aqui já teve experiência com Deus? Essas pessoas também tiveram. Eles viram tudo isso, eles estavam debaixo de uma palavra, mas o que acontece? Quando eles se deparam com a situação, a Bíblia fala assim que eles ficam desacreditados daquilo que o Senhor já liberou para eles. Irmãos, mesmo que ainda eles não tinham tomado posse, o Senhor já tinha feito na vida de cada um deles. Já tinha sido liberado. O que eu quero que você entenda nessa noite é, mesmo que você olhe e ache que está difícil, o Senhor ele já liberou para a tua vida. A tua causa o Senhor já ganhou. Mas o que nós devemos mudar? A nossa forma de pensar. Toma muito cuidado quem que você está ouvindo. Você pode estar dentro da igreja, no meio de rodinha de pessoas, que fala contra o ministério o tempo inteiro, que fala contra a visão da igreja o tempo inteiro. Irmãos, eu já vi isso. Eu presenciei jovens que entraram na mesma sede que outros que entraram e começaram a vir buscar, mas eles se fecharam com uma mentalidade diferente. Ah, eu não acho que é assim, não. Ah, eu acho que tem que ser de maneira... Está tudo desviado, irmãos. Estão todos afastados do caminho do Senhor. Sabe por quê? Começaram a apedrejar a visão que o Senhor entregou para esse ministério. Quem que você está ouvindo? Quem que está ministrando sobre a tua vida? Sabe por quê? Se você começar a dar ouvido para essas pessoas, você vai ser aquele tipo de pessoa que vai se ver vítima em tudo. Sabe a pessoa que ela é vítima em tudo? Você vai conversar com ela e fala assim, por que você não fez isso? Ah, porque o fulano de tal fez algo contra mim. Ele se coloca como vítima. Ah, mas por que você não fez isso ainda? Por que você ainda não foi lá? Ah, porque o fulano de tal conspirou contra mim. É a pessoa que se coloca como vítima em todas as situações. A outro tipo de pessoa é aquela que é descrente em tudo. Ela vê o Senhor operando na vida das pessoas, ela presencia, mas ela não vê Deus fazendo na vida dela. Ela é aquela pessoa descrente. Irmãos, está cheio de pessoas que já são filhos, porque Jesus já morreu por elas, mas que não se vê como filho e é descrente em tudo. Então toma muito cuidado com isso. Outra coisa, está cheio de pessoa que é medrosa. Irmãos, nós carregamos uma autoridade sobre nós. Nós fazemos parte de um único só corpo, que é o corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Amém ou não? O sangue de Jesus está sobre a tua vida? Mas tem gente que é medroso.
Uma vez nós estávamos no núcleo, eu vi a Angélica, ela vai lembrar. Eu estava pregando de batalha espiritual, falando sobre expulsar demônio, batalha espiritual, isso, aquilo, outro. Irmãos, o ambiente foi ficando meio que tenso. E eu contando situações e falando, e eu ia entrar na parte onde eu falava assim, mas o Senhor fez isso, aquilo, outro. Mas ainda estava aquele clima tenso. Irmãos, eu não lembro quem que foi. Saiu uma barata da tampa de esgoto. E ela subiu perto das primeiras mulheres que estavam perto da porta. Você lembra, né, Angélica? Irmãos, na hora que voou, as primeiras que viu a barata gritou. Na hora que ela gritou e ela correu para o meio do salão, irmãos, eu estava pregando e eu vi. A igreja inteira se levantou e quis sair correndo. Eu falei, calma, que é uma barata. Por quê? O ambiente estava tenso. Eles acharam que alguém manifestou, alguma coisa estava acontecendo. A Bíblia fala assim, irmãos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu vou repetir, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Espírito Santo, ele derrama sobre nós um espírito de ousadia, irmãos. É um espírito de ousadia que nós precisamos carregar. Nós precisamos olhar para isso de uma maneira diferente. E saber que quem está ministrando sobre a nossa vida é o Espírito de Deus. É Ele que nos orienta, é Ele que nos dá força. Quem que você está ouvindo? Está cheio de pessoa que é filho, mas que está frustrado dentro da igreja. Ah, o negócio não deu certo. Irmãos, se eu pudesse contar aqui quantas coisas que eu fiz, que não deu certo até dar certo. Está cheio de gente desse jeito aqui dentro. Que tentou fazer alguma coisa, não deu certo na primeira, não deu certo na segunda, não deu certo na terceira, foi dar certo na quarta, na quinta. Eu trabalhei com uma pessoa que eu lembro que ela já era de idade e ela queria tirar a carta. E aí ela fez o exame de carta dela e ela foi para a prova. Chegou no dia da prova, ela repetiu e voltou chorando. Aí ela sentou com a gente, compartilhou com a gente, eu vi a tristeza. Eu falei, mas por que essa tristeza? Falei, falta quanto tempo ainda para dar? Porque eu acho que é 1 ano, né, que você pode... Falei, falta quanto tempo? Não, eu ainda tenho ainda uns 6 meses ainda. Falei, 6 meses? Faz de novo. Ela ficou me olhando. Falei, o que tem? Todo mundo já repetiu alguma vez na vida em alguma coisa, faz de novo. Aí eu incentivei ela a fazer de novo. Ela fez de novo. Sabe o que aconteceu? Repetiu de novo. Aí ela chegou toda frustrada, irmãos. Aí eu falei, e agora? Como é que vai ser? Aí eu perguntei, né? E aí, como é que foi? Repeti de novo, eu não vou fazer mais aquilo, não. Eu falei, por que você não vai fazer? Você acha que só você repetiu 2 vezes? Tá cheio de gente que repetiu 2 vezes. E aí eu fui incentivando, até que ela foi pela 3ª vez. Sabe o que aconteceu? Não, ela passou dessa vez. Ela passou, irmãos. E eu vi no rosto dela a alegria. Mas se de repente, se fosse outra pessoa que estivesse do lado dela, e se fosse outra pessoa que falava, não faz isso mesmo, eles estão tirando dinheiro de você, está passando a perna em você, de repente ela estaria lá frustrada até hoje. Irmãos, está cheio de pessoas aqui, que tentaram uma vez, tentaram 2, tentaram 3, e não deu certo, foi dar certo só depois. Irmãos, o que faz de nós pessoas vencedoras, não é quando você perde. Você vai perder uma batalha, você vai perder outra, é quando a gente continua. Vencedor, irmãos, é aquele que não se prostra diante as derrotas da vida. Esse é vencedor. Diante as situações da vida, ele não se prostra. A nossa visão, ela precisa mudar. Nós precisamos começar a ter uma visão diferente. Outra coisa que você vai aprender é que todo crítico demais, ele não rompe em nenhuma área da vida. Toma muito cuidado em conviver com quem é crítico demais. Você vai ficar doente, irmãos. E aí que você vai saber se você é aquela pessoa que influencia ou se você é uma pessoa que é influenciada. Porque se você está no meio de pessoas críticas demais, e você não é aquela pessoa que influencia, você vai se tornar crítico. Aí todo tipo de crítica que chegar em você, você vai olhar e vai falar assim,
Ou é verdade, né? É verdade mesmo. Aí você passa a informação para frente falando, a pessoa tem razão. Irmãos, quem conhece o pastor Jeff de perto aqui? Quem conhece sabe o que eu vou falar. Todo mundo que chega nele com uma crítica para falar alguma coisa e tal. Não, irmão, não é assim não, vai dar certo. Faz que vai dar certo. É verdade ou não é? Quem é de perto dele sabe. Por quê, irmãos? De início eu comecei a olhar aquilo e falei, meu Deus, o que é isso aí? Mas eu percebi, irmãos, que se você não tiver cheio da presença de Deus para desconstruir a crítica das pessoas, você vai se tornar um crítico. Outra coisa que nós precisamos olhar e ter uma mentalidade, irmãos, forjada no Senhor. O inimigo, ele vai ministrar o tempo inteiro na tua mente como a primeira pessoa. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar. Está cheio de pessoas que são ministradas pelo inimigo o dia inteiro e acha que é ela que está pensando nisso. Tem pessoas que é bombardeado o dia inteiro com pensamentos e ela acha que é ela que está pensando. Eu já peguei pessoas que chegavam até mim, pastor, a minha mente é muito promíscua. Por quê? Eu fico pensando nisso o dia inteiro, eu não sabia que eu era desse jeito, não. Eu falei assim, pera lá. Eu falei, como é que funciona isso? Aí ele foi me contando, foi me falando. Eu falei, tá, mas você é aquela pessoa que é bombardeado, você se entrega, você tem um caráter comprometido. O que é isso, pastor, negócio de caráter? Irmãos, caráter é assim, você fica sonhando com a menina o tempo inteiro, desejando ela o tempo inteiro, aí você sai com uma, sai com outra, deita com uma. Você é desse jeito? Não, pastor. Eu estou em santidade. Eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, tal, mas a minha mente, eu sou muito promíscuo. Agora eu virei para ele e falei assim, agora eu quero que você pare para pensar, é você que pensa ou é o inimigo que coloca na tua cabeça? Sabe por quê? O inimigo ele vai sempre ministrar na primeira pessoa. Ele não vai virar para uma pessoa que está triste, porque ele vai trabalhando para a pessoa ficar triste. E ele vai chegar e vai falar assim, larga a mão de ser bobo, cara, acaba com a tua dor aí, se joga daí. Ele não vai fazer assim. Ele vai olhar, ele vai vir até você e vai falar assim, minha vida está um horror, e é ele que está falando. Eu estou sofrendo tanto. Ou estou passando por um punhado de coisas, parece que não tem fim. E eu vou me matar. Quem é que está falando? É o diabo. Como ele está falando? Na primeira pessoa. Irmãos, tome muito cuidado, sabe por quê? O nosso maior campo de batalha é a nossa mente. O diabo começou a ministrar na tua mente, se posiciona. Tem pessoas que começam a achar que está sendo perseguido o tempo inteiro. Aquela pessoa está conspirando contra mim. Eu já comecei a perceber. Ele tem alguma coisa contra mim, ele não me cumprimenta. Olha aquela pessoa lá, eu sei que ela está pensando. Irmãos, uma vez uma irmã casada me procurou. Ela chegou na minha sala braba. E ela virou para mim e ela falou assim, eu trouxe meu marido aqui porque eu não aguento mais o que ele faz comigo. Eu falei, o que ele faz com você? Eu estou dentro da igreja e ele fica desejando as mulheres. Eu falei, é? Eu falei, como é que ele faz isso? Eu falei assim, ela falou, as mulheres passam, ele fala oi, aí eu vejo quando ele olha assim, fica desejando. Eu falei, opa, peraí, Espírito Santo. Como é que você sabe que o teu marido está desejando? O que você acha que está passando na cabeça? Irmãos, o diabo ministra na cabeça da mulher e ela acha que está na cabeça do marido dela. Eu virei e falei assim, peraí, isso é julgamento, isso é muito sério. Toma cuidado com isso, irmãos. Por quê? É o diabo que está ministrando na primeira pessoa e a pessoa está achando que é ela que está pensando. Vocês estão me entendendo? O que eu tenho que fazer? Eu preciso me posicionar no Senhor. Irmãos, tem vezes que eu olho e quando você me vê, de repente, com a cara meio fechada, é porque eu não consigo, tem gente que é desse jeito. Alguns discípulos eu conheço, quando eu olho para o rosto, eu vejo quando a cara está meio fechada, eu sei que está debaixo de guerra espiritual, porque está atacando a mente. Eu já vou logo conversar, e eu sou desse jeito, eu mostro no rosto. Esses dias eu estava dentro do quarto, começou a vir algumas situações na minha cabeça, e de repente eu estou pensando naquilo, de repente eu parei, o Espírito Santo falou, opa,
Você vai ficar escutando ele ou você vai me escutar? Quem foi que te chamou? Eu não te chamei. Eu não te chamei para isso, isso, isso. Por que você está colocando em xeque a tua fé agora? Você não entende que eu estou guardando a tua vida? Na hora que eu percebi o que estava acontecendo na minha mente, eu parei e falei assim, ó, em voz alta. Porque demônio, ele não escuta pensamento, viu, gente? Eu falei assim, Satanás, eu sei quem está regendo sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor me guarda. Eu sei aquele que está gerando uma visão no meu coração. Eu falei assim, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Irmão, parece que tirou com a mão. O ambiente mudou. Eu fiquei mais leve. Por quê? A pessoa está sendo ministrada o tempo inteiro e está achando que é ela que está pensando. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, ó, vigia aí, crente. Outra situação, saiba ouvir e identificar a voz que está falando com você. Irmãos, quem é filho tem que saber identificar a voz do pai. Está cheio de pessoas que chegam em mim e pegam e falam assim, como é que você sabe quando é Deus que está falando com você? Ô irmãos, não começa de uma hora para outra. Isso é uma intimidade que você vai gerando, vai crescendo, e você vai entendendo quando é Deus que o Senhor que está falando com você. Coloca para mim João capítulo 10, versículo 27. Olha só o que diz o texto, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço elas, e elas me seguem. Quem é a ovelha do Senhor aí? Quem é a ovelha do Senhor? Tá, você está ouvindo e está reconhecendo a voz daquele que está administrando, que está cuidando, que está guiando a tua vida? Irmão, isso é um crescimento que você tem e é progressivo. Você não vai conseguir ensinar algo explicando que tipo, a voz de Deus é assim, 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 assim. Você entende quando a voz do Senhor gera paz no teu coração. Você entende quando é Deus que está falando contigo, quando Ele não quebra princípio. Quem lê Bíblia aí? Dá um glória a Deus aí. Irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus. O Senhor não vai falar algo para a gente quebrar princípio. Outra coisa que o Senhor vai fazer, se o Senhor te chamou para você avançar, não fique recuando o tempo inteiro. Tem gente que é que nem caranguejo. Ela não anda de frente, anda de lado. E fica dando volta ainda. Se o Senhor te chamou para avançar, avance. Agora é um tempo tal, e a pessoa retrocede. Eu estou sentindo, eu vou e retrocede de novo. Irmão, Deus te chamou para você romper em todas as áreas da tua vida. Você pode até parar para descansar. Mas olhe para a sua vida, analise a situação e fala, agora eu vou. Porque eu sei que o Senhor, Ele é comigo. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 14. Coloca aí para a gente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito Santo. Quem é filho de Deus? Quem obedece a sua voz. Quando eu me torno filho de Deus, irmãos, está cheio de pessoas lá fora que creem em Deus. Você conhece alguém que crê em Deus e lá fora está fazendo coisa errada? Você conhece? Levanta tua mão, deixa eu ver. Quem conhece lá fora, quem crê em Deus, mas está fazendo coisa errada, levanta sua mão aí que eu quero ver. Agora vamos lá. Irmãos, se você sabe que servir a Deus é você morrer para o mundo, o que é o batismo que nós pregamos? O que é aquilo que a Bíblia fala? O que é o batismo? É isso aqui, ó. Você está dentro das águas. Você vai descer sobre as águas. Você vai morrer para o mundo e vai nascer para Cristo. Quem nasceu para Cristo? Irmãos, esse é o significado do batismo. É a tua nova vida. Você está dizendo diante do mundo espiritual, diante de Deus, que você morreu para o mundo e agora está nascendo uma nova criatura. Está cheio de pessoas aí fora que creem em Deus, está fazendo tudo de errado. Uma das coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração esses dias, eu estou terminando, ele falou a respeito de Davi. Abre comigo, vamos no texto. 1 Samuel capítulo 17, 23.
E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele. Vou repetir, todos que viram, fugiram diante dele e temiam grandemente. Então não era fugiam porque estavam com medo. E diziam aos homens de Israel, um dizendo para o outro, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Irmãos, um exército se posicionou, o povo de Deus, à fronte de batalha ali, esperando. De repente, lá do outro lado, se posiciona alguém, o rei deles, e pega e fala assim, espera aí, vamos fazer diferente. Para que nós vamos lutar aqui? Muitas pessoas vão perecer e morrer. Levanta uma pessoa, um guerreiro de vocês, que eu vou colocar o meu melhor guerreiro para lutar. Aquele que vencer, um reina sobre o outro. Você deve ter assistido algum filme desse jeito, não é verdade? Quem assistiu aquele filme, o Troia? Você assistiu o Troia? Aquele filme lá mostra, né? Aquele que é guerreiro, ele vai e luta. É a mesma coisa. Só que acontece, irmãos, do lado dos filisteus, se apresenta um guerreiro. E ele é um gigante. Com mais de 3 metros de... 3 metros de altura, mais ou menos. Forte, guerreiro. Toda vez que ele se apresentava, e isso foi por 40 dias, o exército temia. Só que olha que interessante. De repente, surge Davi debaixo de uma direção do pai. E ele veio trazer alimento para os teus irmãos. E ele veio olhar como seus irmãos estavam para poder levar notícia. Fazia 40 dias que eles estavam lá. Quando ele chega bem na hora do desafio que o gigante aparece para afrontar o povo de Israel. E ele olha, todos temendo, fugindo e recuando. E ele olha para aquilo e fala assim, peraí gente, o que está acontecendo aqui? Sabe por que isso acontece com Davi, irmãos? Porque Davi, eu quero que você preste atenção nisso que nós vamos encerrar. Enquanto aqueles homens estavam por 40 dias sendo intimidados, e os próprios soldados entre eles alimentando o medo um do outro, Davi ouvia uma só voz quando ele estava pastoreando. Quando Davi estava sozinho, não tinha ninguém na cabeça dele dizendo que ele era incapaz, que ele era pequeno, que ele era novo. Quando ele estava sozinho, ele ouvia direções que vinham do céu. Quando ele estava sozinho, aparecia um leão, uma ursa, sabe o que ele fazia? Pegava, arrebatava a ovelha do pai dele, ele corria atrás e tirava a ovelha da boca da ursa, da boca do leão, e a Bíblia fala assim, que se ele viesse para cima, ele matava. Agora vamos lá, irmãos, cabe a nós aqui. Se você está numa situação dessa, está você e mais um aí, escolhe mais um para estar com você, e de repente vem um leão e pega uma ovelhinha tua, você está do lado vendo aquilo, você vai virar e falando assim, vai que o Senhor é contigo, você vai falar, vamos vazar daqui, porque o leão vai comer a ovelha e vai vir para cima de nós. Irmão, sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração esses dias? Eu estou encerrando. O quanto que é importante nós sermos dirigidos pelo Espírito de Deus todos os dias. Aquele povo que estava lá, e um exército, eles eram um exército, um povo de Deus, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, mas eles alimentavam o medo um do outro, e isso fazia eles serem incapazes de guerrear. Aí vem um menino, que só ouviu uma direção, porque não tinha ninguém lá com ele, falando, não corre não que você vai morrer, deixa essa ovelha embora, não. Ele tinha uma direção, ele estava ungido, havia uma unção sobre ele, ele ia para cima, guerreava, e Deus era com ele. Sabe o que fez a diferença na vida de Davi? Foi ele entender quem ministrava sobre a vida dele. E eu quero encerrar essa palavra te perguntando, quem está ministrando sobre a tua vida? Quem que está guiando a tua vida? Quem que você está ouvindo? Você tem ouvido a voz do inimigo o tempo inteiro dizendo que não, você não é capaz, termina por aqui, ou você tem ouvido uma voz que vem do céu todos os dias, e ela tem guiado a tua vida? Eu queria que você ficasse de pé.